Fala galera, eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia e essa é a segunda aula de uma série de aulas sobre ecologia que vai te ajudar tanto na escola quanto no Enem. Se esse é o primeiro vídeo de ecologia que você está assistindo, eu aconselho você a dar uma pausa nele, assistir o vídeo da aula número 1, onde nós falamos da importância da ecologia, conhecemos as teorias preservacionista e conservacionista, além de termos aprendido também uns conceitos essenciais para o estudo de ecologia. E no final, nós estudamos os níveis de organização que serão trabalhados em nosso curso de ecologia. Nessa nossa segunda aula, nós vamos estudar as cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides alimentares ou pirâmides ecológicas. As cadeias alimentares representam como os organismos obtêm energia. Alguns organismos são capazes de produzir seu próprio alimento, sua própria fonte de energia. Outros precisam buscar no ambiente uma fonte energética. A gente vai começar o nosso estudo sobre cadeias alimentares conhecendo quem são cada componente que a gente encontra em uma cadeia alimentar. A base de toda a cadeia alimentar é formada por um ser autótrofo ou autotrófico. Esses seres são chamados de produtores, pois eles produzem a matéria orgânica que é inserida na cadeia alimentar. Esses seres podem ser de dois tipos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Os quimiosintetizantes são aqueles que produzem matéria orgânica a partir de uma matéria inorgânica, mas sem a utilização da luz. A gente encontra esses micro-organismos geralmente em zonas abissais, zonas afóticas, onde a luz solar não chega. Nessas regiões, esses seres quimiosintetizantes são a base da cadeia alimentar. Mas a maioria das cadeias presentes na Terra e as mais estudadas são as cadeias onde o produtor, onde o ser autótrofo é um ser fotossintetizante. Na fotossíntese existe a produção de energia, a produção de matéria orgânica a partir da captação da luz solar e alguns elementos que estão presentes na natureza. Além dos produtores, as cadeias alimentares possuem como componentes ainda os consumidores e decompositores. Os consumidores eles são de dois tipos, ou eles podem ser herbívoros ou eles podem ser carnívoros. E já os decompositores são micro-organismos que fazem a reciclagem da matéria. E daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre isso. Vamos dar exemplo de uma cadeia alimentar. A gente vai tomar como referência uma cadeia alimentar terrestre, onde a gente vai ter um vegetal como um ser autótrofo, ou seja, como produtor, como base dessa cadeia alimentar. As células fotossintéticas deste vegetal recebem fótons, que são pacotes de energia que vêm com a luz do sol. Esses fótons transferem energia para as células fotossintetizantes, que conseguem converter essa energia em energia química, fixando o gás carbônico e utilizando água presente na própria célula. É interessante para os vegetais que a taxa fotossintética seja alta. Isso porque ele conseguirá produzir energia não apenas para as suas atividades diárias, mas também para poder acumulá-la. Em algum momento do dia não haverá luminosidade. Sem luminosidade não há fotossíntese, então o vegetal faz uma reserva energética. Só que nem sempre ele consegue usufruir dessa reserva, pois existem seres consumidores, que a gente vai chamar de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, que são essencialmente herbívoros, que vão consumir esse vegetal todo ou parte dele. Esse herbívoro, ao consumir o vegetal, ele está absorvendo parte da energia que ele produziu. Do total de energia produzido por esse vegetal, uma parte ele consumiu em seus processos vitais, uma outra parte sobrou e foi disponibilizada para o consumidor primário. Nesse caso a gente tem um gafanhoto. O gafanhoto então só consumiu uma pequena parcela de energia que o ser autótrofo conseguiu converter do Sol. Percebam que a ponta da seta aponta para aquele organismo que está consumindo. Então, esse gafanhoto no ambiente, ele pode ser presa,
Uma ave carnívora, por exemplo, pode comer gafanhotos. Quando esta ave carnívora estiver devorando o gafanhoto, ela está agindo como um consumidor. Como ela vem após o gafanhoto, a ave é o segundo consumidor, consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem. Agora percebam que algo começa a ficar mais interessante na cadeia alimentar. Lembre que o gafanhoto só conseguiu da planta 10% daquilo que ela produziu. Só que o gafanhoto gastou mais energia, inclusive do que a planta, porque ele precisa se locomover para buscar alimento, para acasalar, para socializar, para fugir de predadores. Então, ele também vai disponibilizar só uma pequena parte do que ele produziu. E essa pequena parte que será consumida pela ave, que terá uma vida semelhante à do gafanhoto. Vai procurar presa, vai fugir de predador, vai socializar, vai acasalar. Tudo isso faz com que a ave também perca energia. E se ela der continuidade na cadeia alimentar, servindo de alimento para um outro consumidor, um consumidor terciário, ela vai disponibilizar consequentemente uma parcela menor da energia que ela absorveu. Outra coisa interessante a gente começa a perceber agora. Cada vez que a gente se afasta do produtor na cadeia alimentar, tem sido disponibilizado menos energia. A gente vai anotar isso daqui a pouco, mas aprendam. O fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar, ele é decrescente. Só uma pequena parte da energia é disponibilizada para um próximo organismo. Dando sequência na nossa cadeia alimentar, a gente tem, por exemplo, uma cobra devorando essa ave. A cobra será o consumidor terciário ou consumidor de terceira ordem, que também vai obter apenas uma pequena parcela da energia. Isso porque a ave usou parte da energia para a sua sobrevivência e só conseguiu disponibilizar uma pequena parte daquilo que ela consumiu ao longo de sua vida. Pode haver consumidor quaternário? Pode sim, mas já não é tão interessante. Por exemplo, essa cobra pode ser consumida por uma coruja, um consumidor de quarta ordem. A coruja só vai obter uma pequena parte daquilo tudo que a cobra conseguiu absorver de energia. Só que a gente vai lembrar, ao longo da cadeia alimentar, a energia que vai fluir, ela é decrescente. Quanto mais longe do produtor, menor é o nível energético que aquele consumidor vai conseguir com a sua presa. Agora bora retomar para a gente anotar. Produtor, ele vai ser um ser autótrofo. Consumidor primário, ele vai ser um ser herbívoro. E daí por diante, os demais consumidores serão essencialmente carnívoros. Se a gente lembrar que a cadeia alimentar é uma forma de representar como os organismos obtêm energia, a gente pode classificá-los em produtores, consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Agora, se a gente quiser saber a posição do organismo na cadeia alimentar, a gente vai levar em consideração o nível trófico. O nível trófico é a posição onde se encontra a matéria orgânica disponível para o próximo organismo. Por exemplo, o primeiro nível trófico é o produtor, porque ele é o primeiro a disponibilizar energia para um outro organismo, que é o consumidor primário. O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. E por que ele ocupa o segundo nível trófico? Porque ele é o segundo organismo a disponibilizar energia para um outro organismo, que nesse caso será um consumidor secundário. O consumidor secundário, ao longo da cadeia alimentar, ele está na terceira posição entre aqueles organismos que vão disponibilizar energia para um nível seguinte, para um organismo seguinte. Então ele será o terceiro nível trófico. Já o consumidor terciário seria o quarto nível trófico, consumidor quaternário, quinto nível trófico. Quando esses organismos morrerem, entrarão em ação seres decompositores, como bactérias e fungos, que além de obter energia, matéria orgânica desses organismos mortos, vão também reciclar a matéria. Isso significa que vai extrair dos organismos mortos elementos químicos
que vão ser devolvidos para a natureza para que possam ser reinseridos na cadeia alimentar. A gente estuda isso nos ciclos biogeoquímicos, como por exemplo o ciclo do nitrogênio. Agora vamos dar uma revisada em tudo isso que a gente acabou de ver. É um momento que você pode anotar e vai ajudar muito a você fixar o conteúdo. A cadeia alimentar mostra para a gente uma relação entre matéria e energia. A gente vê que a matéria pode ser reciclada através dos decompositores e que a energia flui ao longo da cadeia alimentar. Ela flui de forma decrescente, então não esqueçam, quanto mais longe o organismo estiver do produtor, menor é o nível energético que ele vai conseguir consumir. Lembrem também que a energia flui em apenas um sentido, ou seja, o fluxo de energia, além de ser decrescente, ele é unidirecional. E que são os seres representantes da cadeia alimentar? Nós temos os produtores, que são representados pelos seres autótrofos, que podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, que são aqueles que não utilizam a luz para produzir a matéria orgânica. E nós temos os consumidores, que são herbívoros ou carnívoros. E por último, nós temos os decompositores, que é importante que a gente lembre que ele não recicla energia, ele recicla matéria. E isso está relacionado aos ciclos biogeoquímicos. Em um ambiente natural, a gente não vai encontrar apenas uma cadeia alimentar. A gente vai encontrar várias cadeias alimentares. E essas cadeias alimentares elas podem interagir entre elas, formando algo muito mais complexo que nós chamamos de teia alimentar. A teia alimentar vai representar as mesmas coisas que a cadeia alimentar representa, como fluxo de energia, nível trófico, se é produtor, se é consumidor, se é decompositor. Mas além disso, vai representar as interações que existem entre os organismos nas diferentes cadeias alimentares. Nem todos os organismos presentes em um ambiente se relacionam. Alguns desses podem ser transitórios e não fazer parte de nenhuma cadeia alimentar. A gente vai começar por essa cadeia alimentar aqui, onde a gente tem uma girafa, um herbívoro, agindo como consumidor primário e se alimentando do vegetal. O leão representa o consumidor secundário ao se alimentar da girafa. A cadeia alimentar seguinte leva em consideração ainda a girafa como consumidor primário, mas o consumidor secundário já mudou. Já é um crocodilo. E esse crocodilo ele pode ser devorado por uma grande cobra, como uma sucuri, por exemplo. E com a presença da cobra, a gente já tem aí um outro consumidor terciário. Uma cadeia alimentar um pouco mais longa. Uma outra cadeia alimentar que a gente pode encontrar aí, a gente já até viu. O gafanhoto comendo a árvore, a ave comendo o gafanhoto, a cobra comendo a ave e a coruja comendo a cobra. Agora, se esse macaco se alimentar da árvore, ele vai estar sendo um consumidor primário, um herbívoro. Mas esse macaco pode ser, por exemplo, um sagui. Esse sagui também come insetos, então ele vai comer também o gafanhoto. Percebe que no momento ele é consumidor primário ou de primeira ordem, e no segundo momento ele é consumidor secundário ou de segunda ordem. Ele pode ser tanto herbívoro quanto carnívoro. Os animais que agem dessa forma, nós classificamos como onívoros, que são animais que se comportam na cadeia alimentar, tanto quanto herbívoro quanto carnívoro. Então, assim, a gente aprende que um organismo pode ocupar níveis tróficos diferentes dentro de uma teia alimentar. Agora nós vamos falar de pirâmides alimentares. O que geralmente é esquecido de se falar para vocês é que a pirâmide alimentar nada mais é que uma representação de uma cadeia alimentar. Só que uma representação com uns critérios. Existem pirâmides alimentares que vai representar, por exemplo, a quantidade de organismos. A gente vai classificar essas pirâmides como pirâmide de números. Existe também uma pirâmide de biomassa, que vai ser uma pirâmide que vai representar a massa orgânica seca disponível em cada nível trófico. Nós temos também a pirâmide de energia, que é uma pirâmide calculada em calorias, que vai ser a quantidade de energia presente em cada nível trófico, e que será disponibilizada para o nível trófico seguinte. Vamos começar estudando uma pirâmide de números. Nessa pirâmide a gente vai ter como base capins, 700 mil
pés de capins, que servirão de alimento para cerca de 5.000 gafanhotos. Estes 5.000 gafanhotos serão devorados por 100 sapos. Esses 100 sapos devorados por uma única cobra. Se você parar para pensar, uma cobra comendo 100 sapos, isso. Tem um detalhe no estudo das pirâmides alimentares. Quando a gente fala dessas relações de números, é em um intervalo de tempo. Geralmente no ciclo de vida de um organismo. Ou seja, ao longo da vida de 5.000 gafanhotos, eles consumiram 700.000 pés de capins. Percebam que essa pirâmide tem uma forma convencional, mas existem também pirâmides invertidas. E as pirâmides invertidas terão a base mais estreita do que o topo. E quando se trata de pirâmide de número invertida, a gente leva em consideração que quem está na base ou próximo da base é um organismo muito grande. E neste exemplo nós temos duas árvores que são capazes de alimentar 15 macacos. E nesses macacos nós encontramos 250 piolhos. Essa relação entre o piolho e o macaco é uma relação desarmônica, uma relação ecológica que a gente vai estudar um pouco mais na frente. O detalhe que a gente precisa lembrar da pirâmide invertida é que ela é invertida graças ao tamanho maior dos organismos que estão na base ou próximo da base da cadeia alimentar. Na pirâmide de biomassa, a gente tem primeiro essa pirâmide em formato convencional, onde a gente considera uma quantidade de energia em quilogramas de 300.000 quilogramas de biomassa de capim, disponibilizado para 50 quilos de biomassa de gafanhoto, 2 quilos de biomassa de sapo e 650 gramas de biomassa de uma cobra, observando um nível decrescente de biomassa. A gente sabe que biomassa é uma quantidade de matéria orgânica seca capaz de produzir, capaz de gerar uma quantidade de energia. E existe pirâmide de biomassa invertida? Sim, existe. Existe graças a dois fatores. O primeiro que a gente falou no início do estudo das pirâmides, que é uma representação gráfica de uma cadeia alimentar em um intervalo de tempo. E a segunda ideia de que essa pirâmide invertida seja em ambiente aquático, que tem como base da cadeia alimentar os fitoplânctons. Os fitoplânctons são organismos unicelulares fotossintetizantes que se reproduzem muito rapidamente. Isso significa que em um intervalo de tempo, uma quantidade de biomassa de fitoplâncton menor do que a quantidade de biomassa de zooplâncton, que são os consumidores primários, consegue manter uma cadeia alimentar, uma vez que essa quantidade inicial de biomassa ela é reposta com uma velocidade muito maior do que a velocidade de reprodução do zooplâncton. Então, levando em consideração a taxa de reprodução e o intervalo de tempo estudado de uma cadeia alimentar, a gente pode sim ter uma pirâmide alimentar de biomassa invertida. E as pirâmides de energia? Já as pirâmides de energia a gente só encontra no sentido convencional, porque a gente aprendeu que na cadeia alimentar a energia flui, além de ser unidirecionalmente, de forma decrescente. Ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais longe do produtor, menor será o nível de energia disponibilizado para o seguinte nível trófico. Enquanto as pirâmides de biomassa são medidas em quilogramas, a pirâmide de número medida em unidades, as pirâmides de energia são medidas em calorias. Pois é, galera, chegamos ao fim de mais uma aula. A nossa próxima aula, aula 3, será sobre dinâmica populacional. A gente vai entender os motivos que fazem uma população crescer ou decrescer, além de aprender relações ecológicas entre os seres vivos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu tentarei te responder. Muito obrigado.